Vem ser dizimista na comunidade, conhece de perto, não é novidade. Vem ser dizimista na comunidade, caminho que ensina a fraternidade. Querido irmão, querida irmã, a quem chegar a este vídeo, desejo paz e bem. Venho conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dimensões que são próprias do dízimo, que são a eclesial, a social e a missionária. Mas antes disso, vamos um pouquinho na história, de como que surgiu essa questão do dízimo propriamente na comunidade. No final da década de 60 e de 70, houve um forte movimento em prol da questão do dízimo, em substituição ao que se tinha, o chamado antigo sistema de taxas. E fica aquela questão de taxa, como se estivesse pagando o sacramento e tudo mais. Isso não é bem isso que significa essa contribuição. O dízimo, ele está ligado à Sagrada Escritura, que daqui a pouco também vamos refletir. Então, em 1974, a 14ª Assembleia Geral dos Bispos, reunidas em Itaici, tomou algumas resoluções, em 6. Primeiro, as igrejas particulares têm a meta de implantação do dízimo. Segundo, o intenso trabalho de conscientização e organização. Terceiro, a igreja, no seu âmbito regional, tem a função, o dever de prestar um auxílio mútuo entre as igrejas que se encontram nessa região. Os regionais também devem preparar subsídios, os organismos nacionais prestar assessoria e também uma data de implantação estipulada por cada igreja particular. Há, com isso, então, um dever pastoral, dever de ajudar a comunidade. Mas por quê? Onde se encontram essas bases? Então, nós voltamos à Sagrada Escritura para entender o que ocorre, para que se chegue a esse sistema de dízimo. O dízimo na Sagrada Escritura tem a ver com o homem que se relaciona com Deus, com o sagrado, melhor dizendo, no nosso caso o povo de judeu se relaciona com Deus. Embora não seja somente do judeu próprio isso, da relação do homem com a divindade, mas vamos tomar o nosso âmbito, o âmbito cristão. E como que a Sagrada Escritura mostra que o povo de Deus fazia isso por meio de primícias, que são os primeiros frutos da terra, o imposto religioso voltado ao templo, sacrifícios, votos, entre outras coisas. Para quê? Em forma de agradecimento, em forma de pedidos, em forma de reconciliação. E várias podem ser as atitudes de quem apresenta esse dízimo, que pode fazer alguém que faça por temor, alguém que faça por amor, ou porque esclarecido, entende a participação da comunidade e tudo mais, ou então por superstição, de modo, eu pago o dízimo, então Deus me ajuda das minhas contas e tudo mais, Ele ajuda nisso que eu preciso da minha vida, uma forma de tentar controlar Deus, tentar controlar o divino. Não é isso a função do dízimo, não é isso para que o dízimo serve, vamos dizer assim. O dízimo ele está inserido, portanto, na relação entre o homem e o sagrado. Na Sagrada Escritura, por exemplo, temos em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, a relação é a criação, o homem é criado, o homem é abençoado e colocado para guardar o jardim. E desses bens da terra, uma parte é reservada para Deus. Noé, após o dilúvio, oferece sacrifício a Deus. Abraão e Melquisedeque. Abraão, depois de ter feito suas conquistas, oferece a 10ª parte a Melquisedeque, rei de Salém. E o detalhe, é oferecido a Deus, porém, por meio de um representante do divino. Doações, encontramos em Êxodo, Moisés, em relação à construção do tabernáculo. Depois o dízimo se torna uma legislação mosaica, Êxodo 22, 28. E na monarquia se fala que o rei tem direito de receber o dízimos para a manutenção do seu exército, da sua corte. Depois temos o dízimo como propriedade do Senhor, porque Ele é o Senhor da terra. Encontramos isso no livro do Levítico. Em Números se fala dos levitas, que recebiam uma parte da contribuição do povo de Deus, porque eles não tinham parte na questão da divisão das terras, porque a parte deles era o Senhor.
E aí a lei mosaica foca duas questões: o dízimo como manutenção do culto e atendimento dos necessitados, órfãos, estrangeiros e viúvas. O Novo Testamento, Jesus critica os abusos, os exageros da prática do dízimo. Se divide, tem que pagar dízimo disso, dízimo daquilo, e se deixa de viver o que é próprio, o mandamento do amor e tudo mais. Isso Jesus critica no período em que ele vive entre os seus. Mas também se pode dizer no Novo Testamento uma consciência de que os cristãos devem dar a sua contribuição. Isso nós vemos nas coletas de Paulo, por exemplo, quando ele fala isso nas suas cartas. O cristianismo, dado o seu espírito de liberdade, não mais o apego à lei mosaica, com seus mais de 600 preceitos, mostra que o dízimo não é fruto de uma lei, de uma norma, de um dever, simplesmente, mas com uma obrigação de generosidade. O que significa isso? Uma obrigação de generosidade. A pessoa fazendo parte da comunidade se sente obrigada, se sente motivada a fazê-lo. E aí tem a ligação que está relacionada com o compromisso e com a ligação do cristão com a igreja, a dimensão comunitária, que é a superação do individualismo, o destaque da promoção da pastoral na comunidade. Ou seja, tem a ver com o aprofundamento do espírito comunitário, vai além da obrigação jurídica. Também é um dom feito a Deus. Por quê? Só que Deus não precisa dos nossos dons. Desta forma, o dom que é feito a Deus vai no sentido de socorrer as necessidades concretas da comunidade. Como diz em Mateus 25, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Enfim, estar atento às necessidades concretas da sua comunidade e das pessoas que fazem parte dela. E para que então serve o dízimo nessa dimensão comunitária? O culto, e aí envolve tudo aquilo que está ligado a esse culto, a questão dos folhetos, a matéria para o sacramento, o pão, o vinho, as alfaias, que são os panos que são utilizados no altar, o corporal, o sanguíneo, enfim, tudo aquilo que está ligado ao serviço litúrgico na comunidade. Também serviços apostólicos e socorro aos irmãos. Então, se preza pela fraternidade e a corresponsabilidade, comunhão e participação. E também se dá um enfoque, destaque, à abertura para as outras igrejas. A dimensão social do dízimo está ligada à dimensão da caridade, auxílio aos pobres, doentes, promoção humana, pastoral da criança, pastoral social, formação na construção de um mundo justo e solidário. Tem em vista, então, a promoção da dignidade humana, o homem no seu desenvolvimento integral, todo homem, tudo aquilo que faz parte da vida humana. E por fim, a dimensão missionária, que está ligado à formação das lideranças, catequistas, missões populares, formação das comunidades, serviços, visita aos doentes, etc. Tudo o que está ligado a isso, ao serviço de evangelização, de forma que o evangelho possa chegar a várias pessoas. E assim o dízimo contribui para tudo isso que nós conversamos. Dimensão da comunidade está ligada a tudo aquilo que faz parte do culto, do serviço litúrgico e outras atividades pastorais e tudo mais. O serviço da caridade, com a sua dimensão social, a promoção da vida, e depois a dimensão missionária, também ligada à evangelização, a levar o evangelho para que esse evangelho transforme a vida das pessoas. E assim nós testemunhemos a vida que Jesus nos confiou. E o dízimo contribui para isso. O dízimo ajuda a comunidade nesse crescimento. Como dizia o padre Vitor Coelho, melhor dizendo, quem ajuda na evangelização tem merecimento de evangelizador. Então, o dízimo, essa oferta a Deus, mas que está ligada também ao cuidado com o próximo, ao cuidado com a comunidade, a participação e a comunhão. Por sentir-se parte da comunidade, se contribui com a mesma, com essa comunidade. Que a graça de Deus e seu Espírito nos inspire a cada vez mais tomarmos consciência da nossa missão, do nosso ser igreja, e que tudo o que fazemos, seja pelo meio da contribuição material, o dízimo, seja por meio das orações, da intercessão, tudo se volte para a evangelização, para o crescimento da comunidade e para o testemunho de Cristo
no mundo, na sociedade e no lugar concreto em que se vive. Assim seja. Amém. Vem ser dizimista na comunidade, conhece de perto, não é novidade. Vem ser dizimista na comunidade, caminho que ensina